Dieta e prevenção de doenças. É realmente uma dieta vegetariana mais saudável do que uma dieta mista, onívora, a dieta usual? E quais seriam os reais benefícios dessa dieta? Além disso, também vamos falar sobre outras questões como exames, suplementação, questões genéticas. Fica aí até o final para a gente entender com uma das pessoas que eu mais admiro, talvez a pessoa que eu mais admiro no Brasil em relação à medicina, Dr. Alex Laiut. Antes da gente começar a aula de hoje, eu preciso te fazer um pedido. Você gostaria de nos apoiar? Porque nosso podcast não é apoiado por nenhuma empresa. Eu falo de algo que é visto como radical, que na verdade é o correto, mas as pessoas não estão prontas para aceitar que saúde é produzida por vida saudável. Então, eu não acredito em colocar aqui um patrocínio de suplementos, um patrocínio de remédios, um patrocínio de nada que eu não use e eu não acredito que seja extremamente benéfico ao ser humano. Eu acredito, e sim, se algum fazendeiro de brócolis ou de banana quiser patrocinar o nosso podcast, eu aceitaria e divulgaria ele com o maior prazer. Mas banana e brócolis não dá dinheiro a ninguém. O que dá dinheiro realmente são as coisas que você vê as propagandas por aí. Remédios e suplementos. Tanto é que você liga aqui o canal no YouTube, você vai ver muito mais do mesmo. Então, se você quer apoiar o podcast, o primeiro de tudo, você pode simplesmente de forma gratuita começar comentando aqui embaixo, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Quanto mais interações dessas você fizer, mais ajuda o YouTube a entender que o vídeo é benéfico e ele vai te entregar mais do nosso conteúdo. Além disso, se você quer realmente entender mais sobre o assunto, você pode começar comprando nossos livros na nossa loja virtual. O Dieta do Éder, o Jejum Higienista e tem mais 8 livros já publicados, 6 cursos online que você pode assistir durante um ano cada curso online, os retiros presenciais sempre de janeiro, fevereiro e julho aqui comigo e meu atendimento nutricional presencial e online. Essas são as melhores formas de você apoiar o podcast e nos incentivar a produzir mais conteúdo de qualidade, porque se esse conteúdo de qualidade mudou sua vida, dê um livro de presente para um ente querido ou ajude você mesmo com informação didática e científica para melhorar a sua qualidade de vida e com isso também ajudando o nosso trabalho a prosperar, aumentar e levar essa mensagem ao mundo que saúde é produzida por vida saudável e é de graça. Ou seja, eu não vendo produtos consumíveis que você precisa de mim para o resto da vida. Eu vendo só informação. Uma vez, leu, interiorizou, praticou, você tem um benefício, você não precisa nem mais de mim. Mas sim, se você quer apoiar o podcast, se você quer apoiar o nosso trabalho, não se esquece, tá? Tudo aqui na descrição, ou acesso ao site, ou do nosso WhatsApp, entrar em contato, adquirir alguns dos serviços, vai ajudar bastante. Agora, vamos para o conteúdo. Dr. Alex Laiut, prazer. Prazer, Eduardo. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com você. O prazer é meu. Já tem muitos anos a última vez que eu te entrevistei, né? Já deve ter uns 10 anos, sei lá. Deve. Se vocês não assistiram, tem aqui no canal. Ainda sempre é sempre bom ouvir o Eric, né? Na minha opinião, um dos mais estudiosos no Brasil, realmente um dos mais conhecedores de medicina. Então, fala um pouquinho só para a gente introduzir para as pessoas em casa entenderem por que uma dieta vegetariana a nível de saúde, né? Porque todo mundo entende a questão de não matar os animais, alguns entendem, outros não aplicam, mas porque muita gente acha, não faz diferença, eu vejo muitos comentários na minha rede social, mas meu avô comeu de tudo, comeu carne até os 100 e está vivo, para que você faz isso? Faz muita diferença realmente, né? É interessante a gente notar que, assim, inicialmente muitas pessoas começaram a olhar ou estudar o vegetarianismo dentro das visões populacionais, né? Ou seja, o que grupos apresentavam de diferença nas doenças que apresentavam. Só que isso leva a uma dúvida para a gente, será que é o estilo de vida que faz isso ou será que é a dieta em si? Então, para responder essa questão do quanto é saudável ou não, o mais interessante é a gente trabalhar com o que a gente chama de estudos controlados. Ou seja, eu pego pessoas com uma doença específica e divido em 2 grupos. Um grupo eu faço uma dieta baseada em plantas, bem saudável e organizada, bem desenhada, e comparo com uma dieta onívora, bem planejada e bem desenhada. Então aí eu tenho um máximo de grau de confiança para ver os resultados. E é interessante que quando você faz essas intervenções, a gente vê que em todas elas, o grupo que faz a dieta baseada em plantas tem uma evolução muito melhor
nos resultados que apresentam. Então, só para a gente exemplificar isso, né? Se eu for pensar, por exemplo, na parte cardiovascular, vale a pena a gente falar do estudo do Dean Ornish. Ele fez 2 publicações, ele pegou pessoas com doença cardiovascular e colocou nesse programa para fazer essa mudança alimentar. E aqui vale lembrar para a gente que a alimentação que a gente está falando é uma alimentação vegetariana saudável, com alimento natural, integral, não processado, né? Então é o alimento in natura, é isso que é a intervenção que é feita. E comparado com o pessoal que segue uma dieta, né, nesse mesmo estudo dele, que segue uma dieta da American Heart Association. Então não é qualquer dieta, né? Está seguindo protocolos de alimentação bem planejadas com uma plant-based bem planejada. E ao final desses 5 anos, a gente vê que esse pessoal que seguiu a plant-based tiveram uma redução da estenose coronariana, ou seja, da obstrução vascular ali que esses indivíduos apresentavam já, houve uma redução dessa estenose, enquanto o grupo que seguia a dieta da American Heart teve uma piora, teve uma progressão das placas ali de ateroma. Então isso é algo que a gente não conhecia até então, porque a gente fala assim, poxa, será que eu posso prevenir? Ok, prevenir a gente já sabia que daria, mas será que eu posso estagnar a doença ou até reverter essa doença? E é isso que ele mostrou que é possível. E nessa mesma linha ele fez estudo com câncer de próstata. Pessoas dessa mesma condição também, separadas nesses 2 grupos, e o que segue a dieta baseada em plantas tem redução dos níveis de PSA, que é o marcador que a gente tem, e uma redução de 73% nas infiltrações em linfonodos das células tumorais, né, contra só 9% das pessoas que fazem uma dieta onívora bem planejada. E recentemente saiu, né, agora em 2024, um estudo do mesmo autor, que ele pegou pessoas com quadros demenciais, e ele fez essa mesma intervenção, né, e ele achou algo que até então a gente não sabia que era possível. Como é que eu posso reverter a progressão em uma quantidade dessas pessoas que foram seguindo essa dieta de intervenção plant-based. E do ponto de vista de diabetes é a mesma coisa. A gente tem estudos mostrando que você seguindo essa alimentação, comparado com a alimentação da American Diabetes Association, a gente tem uma melhora da expressão ali do controle glicêmico ao longo de meses e meses, e mesmo quando o estudo se prolonga por 1 ano e meio, você mantém essa melhora. Então a gente tem estudos bem controlados que mostram de fato que ela tem um efeito muito melhor do que uma onívora bem planejada, né? Por isso que a gente acaba falando assim, olha, se você quer realmente, né, ter um efeito, quanto melhor você fizer, mais profundamente, mais corretamente, sem sair muito do trilho com essa dieta que a gente está planejando, é melhor. O resultado é muito mais potente mesmo. Isso é muito legal, né? Porque muita gente em casa não sabe, mas câncer e doença cardiovascular são os dos principais incidências de morte no mundo, quase 70% da população. Diabetes é uma coisa que ataca todo mundo, até mesmo o paciente oncológico, paciente cardíaco. E doenças neurológicas, como essa reversão de doenças de Parkinson que o Ornish mostrou. Alzheimer, desculpa. Alzheimer, que é mais comum ainda. Então, ou seja, tratando a mente, tratando o coração, tratando o metabolismo, tratando, sabe? Então, assim, é muito interessante, né? E a Associação Americana de Dietética sugere que realmente vegetarianos sofrem menos incidência de doenças. Muita gente não sabe, né? Mas Sim. E você vê isso, como que é a sua perspectiva no consultório, vendo isso nas pessoas, que eu sei que você acompanha os pacientes, mantém todo o registro, etc. Sim. Você vê realmente melhoras drásticas, assim. Sim, tem uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, Eduardo. A gente sabe que você pegar um grupo, engessar e fazer aquele trabalho, a pessoa seguindo, o resultado aparece. No consultório a gente tem uma dinâmica diferente, né? Claro. Como é que é a vida da pessoa no dia a dia, os hábitos que ela está trazendo, como é que é a relação com a família, o que ela gosta de fazer. Então a gente tem que ter muita maturidade, né, para entender que não é tudo que a gente gosta que faz bem pra gente. E daí o próximo passo é o que eu posso ir modificando para entrar mais nesse eixo. Então, quando a pessoa de fato consegue fazer as mudanças, né, isso não é nenhuma dificuldade, mas a mudança de hábito é algo que demanda ali um tempo de investimento no seu dia a dia, até aquilo fazer parte do seu dia a dia. Quando a pessoa entra nesse processo, as mudanças são fantásticas mesmo. Então, a gente vê questões de ajuste de peso, excelente, questões de ajuste glicêmico, de parte cardiovascular, o processo com relação a câncer é muito evidente quando você consegue fazer um ajuste, porque você está organizando esse metabolismo para funcionar de uma forma muito mais plena e muito mais equilibrada. Então essa é a ideia desse ajuste que a gente faz, fazer o corpo funcionar para ele otimizar suas funções metabólicas e com isso a gente conseguir não só prevenir as doenças, mas também
poder combater quando a doença já está instalada. Eu sei que você fala muito de metabolismo, né? E muita gente não entende até mesmo que eu não sei se você já viu um vídeo lá no canal, mas eu sempre faço questão de botar os artigos, sempre do lado que eu falo, a maior parte dos vídeos, né? Nem tudo dá, Instagram, etc. Hoje em dia é tudo muito rápido, mas eu sempre fiz questão de botar todos os artigos, tudo que eu falo é sempre referenciado, e quando eu falo de fruta, né, as pessoas acham que ela vai prejudicar a glicemia, prejudicar o controle glicêmico e aumentar a incidência de diabetes. Aí quando eu falo fruta é inversamente correlacionada a diabetes a nível epidemiológico e carne é positivamente correlacionado, elas não entendem o processo. Então você pode exemplificar um pouco por que você fala que uma dieta rica em carboidrato poderia, na verdade, ser a solução para a diabetes ao invés de piorar, que eu, assim, fico uma amiga e paciente, etc., ela é diabética tipo 1, e ela me chamou uma vez para aqui em São Paulo, um encontro de diabetes. E o mais engraçado foi que tudo que eles estavam servindo no encontro, no parque, acho que foi no Parque Vila Lobo, um encontro bem grande, assim, sabe, centenas de pessoas, tudo que era servido ali era farinha, tudo processado, nada integral. Aí eu fiquei impressionado, tipo assim, eles podem isso só porque é um light diet, sem açúcar, etc., mas só que é meio que, assim, para mim, obviamente, Fala um pouquinho. Isso é muito interessante, porque assim, carboidrato nunca causou e nunca vai causar resistência à insulina. O que o carboidrato pode causar é a oscilação dos níveis glicêmicos. Isso é fato, eu estou em jejum, chega um carboidrato, a minha glicemia vai subir. O processo que muitas pessoas bagunçam, né, nesse entendimento é o seguinte. Quando a glicose chega na corrente sanguínea, ela vai ser usada como combustível. E é o combustível mais adequado para a gente, porque eu consigo produzir energia rápida. A gordura, por exemplo, se eu for produzir energia com a gordura, ela é mais lenta. Então eu não consigo, por exemplo, fazer uma atividade física mais intensa usando gordura como combustível, porque não dá tempo de queimar. Então o carboidrato é o principal combustível que a gente usa. Quando o carboidrato chega no nosso sangue, ele consegue entrar em praticamente todas as células, livremente. Por que isso? Porque a gente tem um transportador de glicose, né? No caso, o nosso representante do carboidrato vai ser a glicose. Esse transportador está na membrana das células. Então, a glicose chega, ultrapassa a barreira hematoencefálica, vai para o cérebro, a gente vai usar para produzir energia para os neurônios. A gente consegue colocar dentro das células vermelhas, dentro do fígado. Eu não preciso de insulina para isso. Mas existe um transportador de glicose chamado GLUT4. O GLUT4, ele não fica na membrana da célula, ele fica dentro da célula. Então, nessas células que tem GLUT4, quando a glicose chega, aquele tecido não consegue pegar a glicose. E quem tem GLUT4? Principalmente músculo e tecido adiposo. São os dois principais representantes de GLUT4. Ou seja, o músculo não pega a glicose se não tiver algum jeito desse GLUT4 que está lá dentro da célula caminhar e se encaixar na membrana celular. E quem faz isso é a insulina. Então a insulina vai chegar lá, se encaixa no músculo, tem um receptor no músculo, e aí vai dar uma ordem para esse transportador migrar até a membrana e captar a glicose. Isso faz muita diferença, porque o músculo ele pode ser responsável por captar 80% da glicose circulante. É bastante coisa. Então se eu tenho um músculo mais ativo e capto mais glicose, eu controlo muito melhor a glicemia. Né? Não é à toa que as pessoas, quando fazem atividade física, têm um controle glicêmico muito melhor. Bom, mas o fato aqui é o seguinte. A glicose ela não causa dificuldade da insulina se ligar no músculo. Né? Porque, veja, eu tenho que pegar essa insulina, grudar no músculo, no receptor dela, para dar ordem para esse GLUT4 ir para a membrana e captar a glicose. O problema da resistência à insulina é o que vai bagunçar o receptor aqui. E quem vai bloquear esse receptor, e se eu bloquear o receptor e não consigo levar o transportador para a membrana, é a gordura saturada, é a gordura trans. São elementos que vêm das paredes das bactérias gram-negativas, que a gente chama, né, que são LPS. Isso acontece com a disbiose, se meu intestino está todo bagunçado de bactérias. Então, se eu faço uma dieta pobre em fibras, rica em gordura, rica em proteína e pobre em carboidrato, eu vou causar uma bagunça intestinal, vou produzir mais esses LPS que vão causar resistência à insulina. Então, o que seria a resistência à insulina em última instância? A insulina chega, encaixa no músculo, só que não tem uma ordem dentro da célula para o transportador pegar a glicose que está do lado de fora. Então, a glicose, coitada, ela não consegue entrar porque está resistente aqui a insulina. Mas ela não causou esse processo. Então, além dessa gordura dietética, principalmente gordura saturada, gordura trans, LPS, eu tenho uma outra condição, que é o excesso de peso. Quando eu ganho gordura corporal, principalmente a gordura visceral abdominal,
essa gordura produz uma série de substâncias que são bem inflamatórias. Então a gordura visceral causa resistência à insulina. Tá? Então, assim, não é um tratamento assim, auxiliar emagrecer quando a pessoa tem gordura visceral, é o tratamento principal. Se eu não tirar a gordura abdominal dessa pessoa, ela não vai controlar esse processo de glicemia de forma adequada. Isso é muito importante. E uma outra coisa que causa resistência à insulina é a disfunção mitocondrial. A mitocôndria são as nossas fábricas ali de energia no nosso corpo. E elas podem ficar disfuncionais. Né? Elas podem ficar disfuncionais com envelhecimento, com excesso calórico, com excesso de peso. Então, quando eu faço uma modulação ali das calorias que eu como, quando eu emagreço, quando eu otimizo a atividade física, eu tenho como fazer a famosa biogênese mitocondrial. Né? Então, eu tenho várias estratégias possíveis para otimizar essas mitocôndrias e torná-las mais funcionais. Então, com isso, além de melhorar minha produção de energia, eu melhoro também o controle glicêmico. Então, eu tenho vários elementos associados que causam resistência à insulina. Então, resumindo, você vai ficar resistente à insulina se ganhar gordura abdominal, se você tiver maior consumo de gordura saturada, gordura trans, se você fizer desbiose nessa bagunça em bactérias intestinais, tiver qualquer processo inflamatório, vai causar essa alteração também, e disfunção mitocondrial. Essas são as principais causas que levam à resistência à insulina. Então, todos esses ajustes, eles são feitos do ponto de vista nutricional. Não existe remédio para resistência à insulina. Qualquer remédio que você pensar que existe, que se usa para diabetes, eles vão mexer em partes separadas da via, mas nenhum tira essas substâncias de dentro das células. As ceramidas, os diacilgliceróis, que vêm desse consumo maior de gordura saturada, de excedente calórico. Então, para arrumar resistência à insulina, a condição é estilo de vida. Não tem nenhum remédio que consiga resolver essa situação. Então, a gente precisa mexer realmente com a alimentação, manter o corpo em ordem, atividade física, horário de sono. Privação de sono causa resistência à insulina, tá? Bagunça todo esse sistema enzimático, né, inclusive pancreático na produção de insulina é bagunçado também. Então, essas condições de estilo de vida que a gente tanto coloca, elas são essenciais para poder equilibrar mais essa parte metabólica. Link também, né? Ou seja, lipídio intramuscular, que muita gente não fala por aí, né? Eu só leio na literatura lá fora, Barnard, etc., mas o pessoal aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi ninguém falando sobre gordura saturada induzindo link, lipídio intramuscular. Esses lipídios intracelulares são o famoso diacilglicerol e as ceramidas, né? Sim, que fazem essa bagunça. Eu entendi, mas traduzindo um pouco, né? Tipo, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem lipídio dentro da célula muscular, né? E lipotoxicidade também, como é mostrado na literatura, ou seja, o consumo excessivo de gordura desequilibrando toda essa via metabólica, né? E assim, é impressionante como as coisas são publicadas, mas a maior parte das pessoas, a maior parte dos profissionais da área de saúde, principalmente, que os leigos não têm como saber, acabam meio que ignorando, tipo, a literatura, entende? Eu sou frugívoro há 17, 18 anos, mas só que realmente quase não tem dado. Tem uma pesquisa do Jenkins, tem 2 pesquisas do Jenkins, tem 2 pesquisas de médicos americanos, médicos africanos, e algumas pesquisas falando que, a raça humana, por comparações, é frugívora. Mas não tem pesquisa, eu concordo, não vai ter, nem tão cedo. Mas, ainda assim, sabe, o embasamento para um aumento no consumo de frutos e vegetais, o More Matters lá dos Estados Unidos, sugerindo até 13 porções de frutos e vegetais ao dia. Tipo, tem certas coisas que têm que ser consideradas pela medicina e nutrição se a gente vai levar a coisa a sério, né? E sabe o que é impressionante nisso, Eduardo? Que é o seguinte, a resistência à insulina, né, que a gente fala tanto, ela está associada com doença cardiovascular, com diabetes, com câncer. Né? Todas as doenças crônicas têm a resistência à insulina como um elemento de fomentar essas condições. Foi por isso que eu puxei a diabetes primeiro, porque muita gente não entende que ela é a porta de entrada das outras que geralmente matam mais do que ela, né? E assim, o interessante disso é que assim, não tem como a gente falar de saúde se eu não trabalhar com a resistência à insulina. E a resistência à insulina, coitada, não tem nada a ver com o carboidrato. Né? Então, se a gente não conhece esse mecanismo, a gente não está conseguindo mexer com as principais causas de morte no planeta hoje. E a diabetes, todos esses fatores, a gente sabe que são proateroscleróticos, oncogênicos, ou seja, insulina alta é mitogênico, né? Sim. Ou seja, leva a divisão de novas células, estimula, né? Acaba levando acúmulo de gordura, etc. É muito interessante ver que
muita gente não entende, né? Quando o paciente oncológico não morre de câncer, ele já está com diabetes ou ele vai morrer de doença cardiovascular. As doenças andam meio que lado a lado, né? Sim. Mas, então, o tratamento primário na sua sugestão para um paciente diabético seria uma dieta baseada em plantas. Com certeza. Uma dieta baseada em plantas, claro que a gente vai colocar atividade física, ajustar peso se estiver bagunçado, mas em todos os estudos que a gente faz intervenção dessa forma, a gente vê resultados mais benéficos. Há um problema na medicina, né, Eduardo? Porque o pessoal deixa os estudos com dieta vegetariana de lado e só estuda os outros. Né? Saiu até uma meta-análise esse ano, agora 2024, né, que a gente está gravando aqui, que mostrou o seguinte: trocar o leite gordo pelo leite magro não dá muita diferença. A gente já sabe disso, porque é um pouquinho mais de gordura saturada e um pouquinho menos de gordura saturada. Isso não faz uma diferença expressiva. Faz a diferença você tirar todas as fontes. Então, você tira manteiga, requeijão, queijo, ovo, carne. Aí você faz realmente uma redução substancial de gordura saturada. E não é só a gordura saturada, são os fitonutrientes, a fibra, todo o perfil nutricional, né? Todo o restante que vem no lugar, né? Porque muita gente, eu estava puxando isso também por causa da questão da dieta low carb cetogênica, que eu sei que é uma coisa que você gosta de falar também, Sim. Que a gente ouve muitos profissionais aí no Brasil falando, mas trata, e no final das contas é mais cara, né? Esse tema é muito interessante, eu gosto muito de falar mal, né? Porque o negócio não é bom mesmo, né? Assim. Explicar a ciência por trás. Olha, eu nunca vi nenhuma pessoa defendendo low carb dando uma explicação correta de bioquímica e fisiologia. Sempre tem um monte de besteira associada. O fato que acontece é o seguinte: quando se faz a low carb ou uma cetogênica, você abaixa a glicemia, claro. Você tirou o carboidrato. Então a pessoa está resistente à insulina, a glicose não está entrando no músculo, ela sobe mais. Se eu tirar o carboidrato, ela vai abaixar. A pessoa fala, nossa, que maravilha, reverti diabetes, melhorei diabetes. Mas o que está por trás disso é que você piorou a resistência à insulina, com todo esse perfil dietético, só que está com a glicemia mais controlada. E aí você deixa de ter os efeitos benéficos da insulina, como vasodilatação, toda a proteção cardiovascular, toda a condição de controle glicêmico real não fica ajustada. Então tem uma coisa muito interessante, que se eu quero saber se alguém está resistente à insulina, o que eu posso fazer? Colocar essa pessoa à prova. Então você imagina, a pessoa está com resistência à insulina, ela tem dificuldade de manejar a glicose, tirar do sangue e colocar dentro do músculo. A pessoa tira o carboidrato, como é que você sabe que ela melhorou? Eu tenho que colocar o carboidrato para ver a resposta dela. E aí vale a pena lembrar, Eduardo, 1927, um dos primeiros estudos que fizeram isso foi muito legal. Pegaram estudantes de medicina na época, foi um estudo pequeno, mas muito bem desenhado. Deixa as pessoas 2 dias com uma dieta específica. Então um grupo faz 2 dias só comendo proteína, outro 2 dias só comendo carboidrato. Carboidrato ruim, tá? É açúcar branco, pão branco, não era coisa integral, não. Então, um com proteína, outro com carboidrato, outro com gordura e outro só com água. 2 dias só seguindo isso, daí a pessoa vai pro laboratório de manhã cedo, toma um copo de glicose para fazer um teste oral de tolerância à glicose. O que menos aumenta a glicemia é o que está com carboidrato. E dentre esses macronutrientes, o que mais aumenta é o que está com gordura. Né? Então, assim, é muito claro para a gente essa condição. Esse estudo é antigo, só para dizer como a gente sabe disso há muito tempo. E todos os estudos que vão se sucedendo, que fazem comparações de dietas dessa forma, a gente vê que o controle glicêmico é muito melhor quando você aumenta o carboidrato e baixa a gordura. E aí, só para exemplificar, né, para o pessoal ter uma ideia da cetogênica baixa a glicemia baixa. Só que olha só, existe um composto no nosso sangue chamado metilglioxal. O metilglioxal ele é 40 mil vezes pior do que a glicose, em termos de toxicidade, quando ele fica alto. Né? 40 mil vezes. É quase uma quimioterapia essa substância entrando na circulação. Quando o pessoal faz uma dieta cetogênica, em cerca de 15 a 20 dias, os níveis de metilglioxal aumentam 7 vezes no sangue. Ou seja, a pessoa fica com uma glicemia controlada e com essa substância lá atrás, causando todo um processo de glicação, que vão formar os produtos de glicação avançada, tão famosos que você fala tanto, né, Eduardo? Você vai encher de metilglioxal, encher de produtos de glicação avançada, você piora todas as condições orgânicas metabólicas. Né? Ou seja, você vai piorar a parte ocular, vascular, renal, cardíaca, você piora tudo. Então você está com a glicemia controlada, nossa, legal, reverti minha diabetes. Só que você está com uma bomba ali por trás e a progressão das doenças que o diabetes poderia te levar, você está acelerando sem ver, porque a glicemia abaixou. Então o processo ele é um pouco mais inteligente do que simplesmente cortar o carboidrato para a gente ver o que está acontecendo ali. Né? Abaixou a glicemia, estou feliz. Não, peraí, tem coisas por trás acontecendo. Né? E muita gente não sabe
Esse metilglicosal já tem em vídeo aqui, né? Ele é correlacionado à atrofia cerebral, correlacionado ao aumento da incidência de diabetes, ou seja, eles botam em dieta de ratos com mais toxinas do cozimento, né? Os AGEs, ou sem, e dietas, sabe, idênticas, né? Isocalóricas, etc. E ainda assim, o rato tem vários sintomas a mais, ou seja, a progressão da diabetes maior só por causa dessa toxina, né? Sim. E muita gente realmente não fala e, obviamente, quando você cozinha carne, proteína e gordura, você acaba aumentando a produção dos AGEs drasticamente comparado a plantas, né? Sim. Mas ainda assim tem um pouquinho de informação. Eu sei que existe o debate, mas tem um pouco de informação nos alimentos de origem vegetal, né? Sim. A nossa maior preocupação é o calor a seco, né? E principalmente as casquinhas, os crocantes que formam, né? Fato. E vamos lá. Os AIDs também são relacionados a outro tipo de doença, pessoal. Sim. Não se esqueça. Então ele está falando disso para piorar o perfil metabólico, né? Perfil da diabetes, mas ainda assim a gente sabe que são encontrados em tecidos cancerígenos, são encontrados são ateroscleróticos, né? Bom, então vamos lá. Falando de outra doença, né? Que é literalmente a doença cardiovascular. O colesterol LDL, na sua opinião, qual é a melhor forma de reduzi-lo? Sem dúvida nenhuma. Porque hoje em dia a estatina é uma coisa, é um dos remédios mais vendidos no mundo, né? Ele funciona, né? Por isso que se usa, assim, ele tem o poder de abaixar o LDL. Mas a nossa questão é, como é que eu faço isso com a alimentação, né? Mas melhora o desfecho clínico? Eis a questão. Porque só mostrar a redução do colesterol ou algum outro biomarcador está sendo alterado, tipo o tamoxifeno, reduz a incidência de câncer de mama, mas não reduz a incidência de câncer aumenta a incidência de câncer de endométrio e de útero. Aí você fala, mas tipo, adiantou, melhorou? É interessante, Eduardo, porque assim, do ponto de vista de redução mesmo de condição, nada dá tanto efeito quanto a dieta. Né? E aí vale a pena voltar para o estudo do Ornish. Pessoas com doença cardiovascular, né, já com manifestação, com placa de ateroma, ele pega, divide os grupos, faz uma dieta plant-based, pobre em gordura, alto em carboidrato, tudo integral, natural. Essas pessoas reduzem, né, a estenose, né, esse fechamento da vascular. Então, assim, a gente, quando faz uma dieta baseada em plantas, a gente consegue reduzir de forma substancial os níveis de colesterol LDL. Ele é um dos fatores. Ele não é o único fator para a doença cardiovascular, isso que a gente tem que ver. Ele é um fator que a cardiologia coloca bastante, ele de fato é um fator que a gente sabe que, se eu não tiver LDL eu não consigo formar uma placa ali, né? É mais ou menos essa a ideia. Mas eu tenho outros fatores associados a isso. Então a gente sabe, por exemplo, quem está com glicemia bagunçada vai piorar a formação de placa de ateroma. Então você pode estar com colesterol super legal, a glicemia aumentada, isso vai bagunçar, vai causar mais lesão vascular, causa mais ateroma. Toda a parte de antioxidantes, de produtos de glicação avançada, toda essa soma leva à doença cardiovascular. Então, o processo não é só arrumar os níveis de LDL, mas se você quer baixar o seu LDL, a gente tem estudos muito legais na parte da adoção de uma dieta plant-based, que mostram basicamente que a gente consegue reduzir em cerca de 35% os níveis de LDL. Na prática, né, o que a gente vê, de forma geral? O queijo é um dos piores fatores para isso. Né? E aí entra no embate, né, endocrinológico, porque assim, não, mas você tem que usar o queijo porque tem cálcio, né? Poxa, mas aí se eu uso o queijo, ele é o pior de gordura saturada, né? Numericamente. E também que queijo vem sem sal, né? É sempre rico em sal. Sim. E aí, obviamente, sem água, porque o queijo é leite sem... Sim. 1 litro de leite dá 100 gramas de queijo. Então, no final das contas, a densidade calórica do alimento aumenta muito. Sim. Quem consegue controlar a ingesta calórica sem água, né? Todo mundo sabe que come amendoim torrado, come 1 quilo e não viu nem passar, né? Sim. Mas olha que impressionante também, Eduardo. Das calorias do queijo, 25% delas são de proteína, 70% é gordura. E dessa gordura, 70% é saturada. É pior que a carne, porque a carne é assim, se eu pegar gorda e magra tudo junto, 50% proteína, 50% gordura. E dessa gordura, 50% é saturada. Então o queijo é o pior. Sim. Então quando a pessoa tira os laticínios, se ela usa, né, os laticínios e ela tira, a redução de colesterol é muito substancial. Só que daí fica essa questão na literatura. Ah não, troca o leite gordo pelo leite magro. Tá, você vai passar de 70% de gordura de um queijo para 67%. Né? Uma ricota mais sequinho, 55% de gordura. Né? Não é uma redução substancial como a gente faz, né? Então, o uso, né, na verdade a retirada desses produtos de origem animal é responsável por uma redução de colesterol igual a uma estatina.
Se você usar uma simvastatina, por exemplo, de 10 miligramas, o seu colesterol vai baixar ali próximo dos 30% mais ou menos. Essa dieta consegue baixar para 35%. E é interessante porque não é só a carne reduz uns 14% do colesterol, quando você tira também os ovos e laticínios, abaixa 35%. Então, os laticínios são piores do que a carne para essa parte do colesterol. Antes da gente entrar na questão do cálcio, qual que é a sua opinião? Por que isso é tão ignorado assim? Será que é aquela coisa da dieta DASH, né? Eles botaram um pouquinho de carne na dieta só para tornar mais palatável. Por que é tão ignorado, né? Porque, tipo assim, se funciona melhor que remédio, pega várias vias múltiplas de sinalização, hormônios, expressão de genes, microbiota, sabe, metabolismo, por que tipo... A maior parte das pessoas, né, Eduardo, eu vejo que elas querem fazer uma mudança na hora que não tem como manter o status quo que elas viviam. Puxa, nossa, parece uma doença aqui, o que eu posso fazer agora, né? Então a gente está felizmente vendo pessoas hoje ter uma mentalidade mais preventiva, né? Poxa, eu quero começar a minha idade aí adulta, né, ou até na juventude, na adolescência, poxa, eu quero já planejar o meu futuro, né? Eu quero ter mais qualidade de vida. Então, para quem tem esse olhar, é mais fácil mudar hábito, né? Mas é aquela pessoa que está enraizada, tem pessoa que é inflexível, né? A pessoa ela se reconhece como uma pessoa do churrasco, da bebida, ela não consegue se ver num ambiente diferente, né? Para essa pessoa é muito mais penoso ela conseguir fazer uma mudança. E daí o pessoal fala assim, tá, o que eu posso fazer então, em termos de medicamento? Porque para essa pessoa é mais fácil tomar uma pílula, né? Já que ela não consegue mudar a vida dela, ela se vê, não, uma pílula eu tomo, é mais fácil tomar. Então mexe com um fator, mexe com outro, mas não resolve o problema, porque não tem nenhum remédio que mexe com essas vias metabólicas todas para deixar tudo alinhado. Então a nossa ideia é justamente usar esses recursos científicos para baixar de forma mais natural possível, né? Mas até mesmo os estudos ainda não aceitarem isso, não sei se é também um pouco da indústria farmacêutica, um pouco da psicologia humana, um pouco de tudo, que tipo assim, a gente já sabe, né, mas o sistema é muito lento para mudar, infelizmente, né? E a gente vê muitos autores, quando fazem essas revisões, por exemplo, né, e falam, né, sobre esses processos, eles passam pela dieta vegetariana ou deixam de lado, assim, eles não entram, porque realmente o efeito é muito maior. A primeira vez que eu acho que eu comecei a ler sobre os AIDS, quando eu comecei a estudar artigo mesmo, já tem 14 anos, sei lá, 15 anos, eu peguei um artigo que eu tenho até hoje numa das palestras, os autores, sabe, tipo, uma publicação brasileira falando sobre os AIDS, que eles eram diabetogênicos e oncogênicos, ou não, ou proateroscleróticos, mas só tinha que reduzir. Aí eu falava, mas pô, tipo, calma aí, se o cara já tá com câncer, se ele não tá com câncer ainda, não vai gerar o câncer consequentemente, né? Tipo assim, eles pensam muito de uma forma, tipo, que nem minha mãe tentando ajudar alguém. Ele já tá comendo uma banana, sabe? A pessoa tá comendo fast food, mas já tá... É muito engraçada a mentalidade, né? Mas vamos lá, como a gente não tem tanto tempo, vitamina B12, eu sei que você é um grande estudioso sobre o assunto. O que você fala? Porque realmente é uma confusão total, né? Até mesmo eu, quando eu tive deficiência de B12 há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei a estudar, aí você vê, tipo assim, artigos questionando. Se você suplementa metilcobalamina, como que você vai obter adenosylcobalamina, já que você precisaria da hidroxi ou da ciano? Aí você fala, tipo assim, se nem os caras estão sabendo, sabe? Se nem quem está estudando e publicando está sabendo, tipo, fica uma confusão enorme sobre o assunto, né? E, tipo, até eu mesmo tenho meus questionamentos. Tipo, Okinawa, eles consomem 0,25 da DRI de B12. E estão lá bem, né? Tipo, chimpanzés, tudo bem, eu sei que eu extrapolo sempre para organismos animais, etc. Mas você olha para todos os primatas antropóides, devem ter necessidades nutricionais bem similares a nós. Até o Jenkins fez artigo, o Jenkins foi para a África estudar esses primatas de perto, etc. Até a microbiota do bonobo, não sei se você já viu um artigo, Words Within Words, é praticamente idêntica à nossa, etc. Aí você fala, pô, mas de onde que eles estão obtendo? Se o chimpanzé só come carne uma vez por mês, né? Tipo, é tanto questionamento em relação a B12 que... Tem vários aspectos com relação a isso, né? A B12 é um elemento que tem muitas vertentes de leitura dentro do metabolismo, mas basicamente, vertentes no sentido assim, não é de ideias contrárias, mas assim, tem muitos temas e tópicos dentro do assunto B12. Estatisticamente, 40% da população mundial tem níveis inadequados de vitamina B12, níveis insuficientes. Como é que a gente fala assim, puxa, mas que nível que é bom? Porque esse é um questionamento, né? Que nível que é bom para mim, para você, é igual o nível? Não é exatamente igual para todo mundo, né?
Então, quando a gente vai fazer uma avaliação laboratorial, eu tenho que entender aquela substância química que eu estou lendo. Então, como é que a vitamina B12 é lida no exame de sangue? Porque o exame de sangue de B12 é fácil, todo mundo consegue fazer facilmente, ter o resultado. Quando você absorve a vitamina B12, ela vai ser transportada por 3 transportadores. Como a B12 chama transcobalamina, chama cobalamina, o transportador de cobalamina é a transcobalamina. Então tem o transportador 1, 2 e 3. O transportador 1 e 3 transporta a B12 inativa, que é uma B12 que não funciona. E o transportador 2 só transporta a B12 ativa. Então quando você dosa uma B12 no sangue, o laboratório pegou o que tem nesses 3 transportadores e te mostrou o resultado dos 3. Então a B12 no sangue é a soma de B12 que é ativa com B12 inativa. E aí o que acontece? A gente não sabe qual a proporção que você vai ter. Tanto é que existe o exame que é a transcobalamina 2 só, que você poderia ver esse aqui, né, como um marcador. Mas já está disponível em laboratório? Na Europa, em Portugal eles fazem. No Brasil você até consegue, mas eles mandam para fora. Entendi. Né? Porque não tem demanda aqui. Tipo ômega 3, por exemplo. Eu fui tentar ver na época R$ 2.500. Então, exato. Então, pra gente o que acontece? Quando a gente dosa um nutriente no sangue, eu não quero só ver o nutriente, eu quero ver se a função dele está sendo contemplada. Então eu tenho outros marcadores para ver a função. O que é mais fácil de eu conseguir é a homocisteína, que não é específico da B12, né? Porque a homocisteína, se eu tiver falta de ácido fólico, de B6, ela pode alterar. E tem o ácido metilmalônico, que não é um exame fácil da gente conseguir. Mas de forma geral é o seguinte, como é que eu sei que alguém está bem metabolicamente? Quando aquele nível de B12 que a pessoa tem, começa a baixar os níveis, por exemplo, da homocisteína. Essa substância, a homocisteína, quando fica alta, é um fator de risco para doença cardiovascular, para demência, ela inflama o vaso sanguíneo, né? Ele é um fator trombogênico. Então, o que eu quero fazer com essa homocisteína é deixá-la no nível ótimo. Então eu faço isso aumentando a B12. Então é um marcador acessório que a gente usa. E muitos estudos colocam pra gente que o nível mais seguro para manter a B12 no exame de sangue, já que ela é a soma da B12 que funciona com a que não funciona, é manter acima de 490. Alguns falam um pouco mais, outros um pouco menos, mas a princípio 500 para cima. Teve uma médica brasileira recomendando, sugerindo agora, viralizou o Rios, etc., de acima de 1.200, 2.000, sei lá. Viagem. Isso é viagem. Não tem estudo que baseie isso. Né? Eu tenho um trabalho extenso nessa área. Eu tenho um curso de B12 de 18 horas, só de vitamina B12. Né? Atendimento clínico, eu tenho, assim, com todos os tipos de B12 já no mercado, a gente vê, eu vou comentar um pouco sobre isso, mas assim, não tem embasamento para dizer que a B12 tem que estar em 1.500, 2.000, não tem. Né? Eu gosto muito de manter entre 800 a 1.000, que é o nível que é de muita segurança, que a gente tem certeza que aquela B12 tem uma fração ativa dela suficiente. Né? Mas assim, tem pessoas que vão ficar bem com 400, com 500, depende de eu poder ler os outros marcadores. Se eu consigo ler os marcadores todos, eu fico tranquilo. Se eu não consigo, eu mantenho a B12 ali acima de 500, que é um fator de maior segurança. Então o que acontece? Como é que eu vou repor essa B12, né, Eduardo? Porque essa questão metil, ciano, hidroxi, adenossil. Então, essa é uma confusão legal para a gente tirar, né, da frente. A B12, dentro da célula, a gente vai usar de duas formas. A metilcobalamina e a adenosilcobalamina. Essas são as duas formas que dentro da célula são formas ativas. Então a metilcobalamina está principalmente no citoplasma da célula e a adenosil está lá na mitocôndria, na fábrica de energia. Bom, o fato é que quando você vai suplementar a B12, você tem a metil, a adenosil, a hidroxicobalamina e a cianocobalamina. Nenhuma dessas aqui é ativa. Nem a metil, nem a adenosil. Tá? Então o que acontece? Parece uma confusão, né? Dentro da célula essas duas não são ativas? São. Mas quando você suplementa essas duas, elas não estão ativas. Elas vão ter que chegar, vão ser absorvidas, vão chegar na célula, você vai desmetilar, tirar o grupo metil e remetilar, colocar o grupo metil de novo. Se você usou a ciano, você vai tirar o radical CN e vai colocar o radical metil, ou adenosil. Então a célula internamente tem uma maquinaria enzimática que ela consegue fazer toda a conversão. Né? Então a gente consegue transformar a ciano em metil, em adenosil, a hidroxi também consegue converter. Se você pegar a metil, você vai ter que desmontar e montar de novo. Então, de forma prática, toda a B12 funciona. Se você só tiver hidroxi para usar, funciona. Só tem adenosil, funciona. Metil, funciona. Só que existe uma questão muito interessante, que a ciano ela é mais estável ao armazenamento do que a metil. Tá? Então isso é um ponto para ser considerado, principalmente quando você faz forma de manipulação, que no Brasil é muito comum. Se você pegar a mesma dose de ciano, trocar para a mesma dose de metil, o nível sanguíneo cai. Por quê? Porque a estabilidade do armazenamento é menor na metil. Então você manipulou 500 microgramas, daqui a pouco vai estar com 450. Daqui a pouco está com 400, porque vai passando o tempo, ela vai degradando. Tá? Então,
não vou usar? Você pode usar metil, não tem nenhum problema de você usar metil. Só que você tem que pensar que talvez a dose precise ser mais alta do que a de cianocobalamina por conta da degradação. Mas vai ter um benefício real, que nem a maior parte da galera no Brasil fica metilcobalamina. Mas existe na literatura, você que passou por tantos artigos... Não tem benefício real de ser metil no lugar da ciano. É mito, né? Eles mito. Criam na cabeça deles, né? Criam. As vozes do além, como o pessoal coloca, né? O efeito manada da nutrição, né? Tá todo mundo falando, eu vou falar a mesma coisa que eu devo estar por dentro, talvez eu acerte. Exato. E tem uma coisa, Eduardo. A frutose, você vê isso em várias coisas. Tipo, isso. Depois, com todo respeito, o Dr. Laí Ribeiro começou a disseminar algumas coisas, sabe? Tipo, é engraçado como eles repetem, tipo, refrigerante, suco de fruta é pior do que refrigerante. Sei lá, você ouve assim, você fala, cara, de onde que eles estão tirando? Sem noção nenhuma, né, nesse aspecto. Não tem base científica mesmo, né? E o que o pessoal fala muito da cianocobalamina é porque vai ter o cianeto. Só que acontece, o radical CN é de cianeto mesmo. A dose é muito baixa, o cianeto não tem retenção corporal, ele não fica preso, ele sai pela urina o tempo inteiro. Então eu deveria pensar em... Não é que nem os metais pesados que Não tem é igual metal pesado, exato. Então eu teria que pensar em talvez não usar ciano para um paciente com doença renal. Não está excretando pela via urinária, talvez usar metil a hidroxi principalmente acaba sendo melhor. Né? Mas das demais condições, não tem. Mas acaba sendo muito mais caro, né? Dependendo do paciente, se ele pode ou não pagar, a disponibilidade no mercado, porque hidroxi eu acho que você só compra lá de fora, né? Tinha injeção no Brasil, né, que a gente fazia. Aliás, a intoxicação por cianeto, por fumaça de incêndio daquelas paredes americanas, o antídoto é a hidroxicobalamina, né? Porque ela passa removendo o cianeto. Ela vai trocando o OH dela pelo cianeto. Entendi. Você faz a limpeza do cianeto. Mas a injeção vai acabar tendo um pouco mais de compostos químicos, né? Do que só a cápsula, por exemplo, só o comprimido, né? É interessante essa colocação, Eduardo. Tem a questão do que pode vir como recipiente junto, mas tem outro ponto que é a estabilidade metabólica. Quando eu comecei a trabalhar com os vegetarianos, em consultório, eu peguei um artigo que dizia que se você fizesse uma injeção de B12 a cada 6 meses ou uma vez por ano, o vegetariano ficava bem o ano inteiro. E eu fui ingenuamente fazer isso, como a literatura colocava. E eu vi que a B12 subia, e a pessoa voltava depois de 2, 3 meses e falava, ué, baixou tudo de novo. O que acontece? Se a pessoa faz uma injeção de B12, você percebe muitas vezes que você vai urinar, sai um pouco mais rosada a urina. Então toda B12 que chegar que não conseguir ficar nos transportadores presa, ela vai sair pela urina. Uma parte então vai embora, e rapidamente ela é distribuída e já baixa no sangue novamente. Então o que eu comecei a fazer depois de um tempo? Trocar injetável pela via oral. Hoje em dia eu praticamente não uso mais injetável, só em situações muito pontuais. Então a via oral, qual é a vantagem? Estabilidade. Você vai usar uma dose, vai chegar no nível que você quer e você vai manter aquele nível. Então a pessoa não fica um mês com nível alto, outro mês com nível lá embaixo, depois sobe de novo, quer dizer, sobe a homocisteína, abaixa a homocisteína, bagunça tudo. Então o que a gente quer é essa estabilidade metabólica que a via oral proporciona. E outro mito, Eduardo, a sublingual não é melhor que a via oral. Tá? O que acontece? A B12 em dose alta, né? Ela é absorvida por processo de difusão. Ela encosta na mucosa e entra. É como se fosse um arrastão. É diferente do processo normal da digestão. Na digestão normal, se você pegar o alimento, né, e for usar, você vai saturar os transportadores de B12 no intestino. Então, se você usar uma dose maior que 5 microgramas ali por refeição, você não vai absorver mais porque você já fechou a capacidade de absorção que as células intestinais têm. Quando você usa uma dose alta, ela encosta na mucosa, ela entra. Então tem estudos com spray nasal de B12, encostou na mucosa, a B12 vai para a corrente sanguínea, sobe bastante, imediatamente. Sublingual, encostou ali na mucosa bucal, ela absorve. E a via oral, mesmo para quem não tem estômago, mesmo para quem tem doenças inflamatórias intestinais, a absorção dela acontece, porque encostou na mucosa, ela entra para a corrente sanguínea. É uma dose alta, né? Então ela vai entrar uma fração específica. É até legal falar de números agora, porque é o seguinte: a quantidade mínima de B12 tem que chegar no seu sangue para você manter a formação de células vermelhas, tem que ficar no sangue 1 micrograma por dia. Só que olha só, a B12, quando está faltando, posso ter uma anemia por falta de B12, né, que é a famosa anemia megaloblástica, e eu posso ter alterações neurológicas. Só que a formação das células vermelhas é a última coisa que vai ser alterada, porque a célula vermelha transporta oxigênio. Então eu não posso ficar sem oxigênio 1 minuto, né? 5 minutos eu morro sem oxigênio. Então a hemoglobina é sempre prioridade. Começa a faltar B12, a parte neurológica é a primeira que começa a reclamar. Altera a concentração, memória, atenção, foco, e o hemograma está normalzinho ali ainda, né? Só quando estiver muito ruim que vai baixar a hemoglobina.
Então o que acontece? Essa dose que tem que chegar de 1 micrograma no sangue é para manter a produção de células vermelhas, não é para manter a parte neurológica. Então o que as DRIs fizeram? Tem que chegar a 1 micrograma aqui. A absorção a princípio é 50% do que eu como. Então vou mandar as pessoas ingerindo 2 microgramas. Ah, mas aí está muito justo. Coloca 2 desvios padrão, 2,4. Então essa é a recomendação diária de ingestão, 2,4 microgramas de B12, baseado nessa ideia matemática para manter a pessoa viva, não é para manter a pessoa bem. Né? Então o que acontece? Conforme você vai aumentando a quantidade de B12 que você ingere, você vai reduzindo o percentual de absorção. Então quando eu falo assim, olha, vamos tomar 500 microgramas de B12 ao invés de 2,4, o que eu estou fazendo com isso? Se eu estiver usando ali na dieta 2 microgramas, eu vou absorver 1 micrograma. Se eu usar 500, eu vou absorver 7 a 10. Então não é que você vai absorver muito mais, a dose é mais alta que está chegando, mas a quantidade que entra no seu sangue é uma quantidade que não é tão absurdamente alta quanto parece. Né? Porque isso, para quem tem problema de absorção e para quem não tem, vai absorver mais ou menos uma quantidade parecida. Aí você consegue manter o nível que você quiser. E pelo que eu sei, os estudos, eu já vi um vídeo do Greger mostrando uma pesquisa que os estudos foram feitos em 6 pessoas, sei lá, era uma quantidade de participantes ridícula assim para alegar que seria 2,4 microgramas. Não, assim, isso precisa de uma revisão urgente das DRIs, porque aí você pega um suplemento lá, contém 200% da necessidade. Você fala, nossa, eu tô bem, ó, tem 200%. Não é nada frente ao que você precisa. E qual que seria a sua opinião, por exemplo, eu tenho um artigo de Okinawa mostrando a ingesta deles de B12 sendo 0,25, ou seja, provavelmente da DRI que é 2,4, né? Então, assim, por que eles precisam de tão pouco e não talvez não estejam deficientes, a gente não sabe realmente, né? Mas estão chegando a 100 anos, provavelmente não está tendo elevação de homocisteína, causando prejuízos, né? Acredito eu. Eu diria o seguinte, né? Isso aqui é um paralelo que a gente pode fazer com a própria alimentação crudivorista, né? Ou frugivorista. A pessoa melhora quando faz uma dieta plant-based com coisas cozidas. Será que ela não melhora mais ainda se ela tirar as coisas cozidas? Sim. Né? Então a questão é, Okinawa é legal, o pessoal está chegando lá com uma dieta rica em carboidrato, tem pouca B12. Puxa, mas como é que está o nível realmente dessas pessoas de homocisteína e de B12? Será que se eu melhorar, a pessoa não fica com uma condição metabólica um pouco melhor? Sim. Será que não vai melhorar um pouco mais a cognição? Nossa, minha memória melhorou um pouco. Então é isso que a gente não sabe, né? Fato. Então você acredita na suplementação e como que você, da B12 constante para vegetarianos e até mesmo para onívoros hoje em dia são necessárias, né? Esse é um exame que todo mundo tem que fazer, seja onívoro ou vegetariano, porque a gente vai se impressionar quantas pessoas comendo muita carne têm deficiência de B12, por questões do processo absortivo, principalmente. Eu botei lá no grupo outro dia dos médicos vegetarianos, que eu já imaginava, os higienistas já falam disso há muito tempo, mas privação de sono prejudica a absorção de nutrientes, né? Agora tem artigos mostrando, né, o que a gente sempre... Sim. Mas como que você faz para você? Que isso é uma das coisas que as pessoas sempre... Eu vou te perguntar no final sua dieta, seu estilo de vida, porque as pessoas sempre... uma das maiores curiosidades é que nem novela, né? O pessoal adora ver a vida real, né? O que você faz para você no dia a dia? Eu uso B12, cianocobalamina, e para minha B12 ficar ótima, eu uso 2.000 microgramas por dia. 2.000 microgramas por dia? É a dose que eu preciso. Entendi. Tem gente, como você falou, tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais. Eu tenho pacientes com 10 microgramas por dia ficam bem, outros com 3.000, 4.000. Então, não é comum precisar de mais que 2.000. Né? Entendi. 2.000 e você mantém sua B12 o quê? Em 900 ali? Em torno de 800 a 1.000. 800 a 1.000. Você vai sempre verificar, Sim. sempre que tá mantendo aquilo dali. Entendi. E comprimido, sublingual, spray, qual que é a forma que você geralmente... Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a olhar, eu sempre olhava, tipo assim, eu prefiro comprimido, eu acho. Mas, obviamente, eu me preocupava com o recipiente pela questão de petroquímicos, que eu não quero ficar ingerindo cápsula, sabe? A gente sabe que vai ter pelo menos algum petroquímico, né? E tentar ingerir o mínimo possível de outros incipientes, né? Sim. Eu prefiro sempre a cápsula vegetal, incolor, né, para não ter corante também. Sim. E eu prefiro na forma de cápsula. Para quem está ouvindo a gente, pode ser sublingual, pode ser cápsula, não tem problema, né? Mas eu prefiro cápsula que é mais prático, é mais rápido, né? E tem pessoas que às vezes estão com a questão da gotinha, parece que tá tomando um remédio, né? Então às vezes dá essa sensação que, puxa, esquisito. Então eu prefiro a cápsula, é mais fácil de transportar, se vai viajar também, eu prefiro. E o sublingual também tem aquela questão, né? Muita gente não sabe, mas tem açúcar. É açúcar industrializado, mas tem açúcar, né? Você vai estar ingerindo ali um mínimo. Se for um xarope, né?
Óbvio que a quantidade é mínima, ínfima, mas ainda assim tem um açúcar industrializado. Sim. E batendo uma outra questão que você tinha até sugerido, o cálcio. Porque muita gente acha que realmente uma dieta vegetariana vai, principalmente vegana, né, já que tira os laticínios, vai ter uma deficiência de cálcio, né? Eu tenho meus questionamentos, já botei lá no grupo, a gente já até debateu isso levemente, assim, por causa da tribo Bantu, uma tribo africana que as mulheres têm 9 gravidezes, ou seja, elas amamentam seus filhos até os 6 anos de idade, ou seja, é uma demanda de cálcio extremamente absurda, muito mais alta do que qualquer mulher no Ocidente, porque quem hoje em dia amamenta seus filhos até os 6 anos e tem 9 filhos, né, ao longo da vida. E elas aparentam, obviamente, foi um estudo muito antigo, né, de 1970, 80, mostrando que elas não tinham deficiência, provavelmente por causa da dieta baixa em proteína animal, que não causa essa... acidificação devido ao efeito tamponamento, né, como é chamado. O cálcio, Eduardo, assim, eu costumo dizer que é o nutriente de maior atenção num perfil plant-based. A gente vem numa sociedade que o cálcio está concentrado no leite e no queijo. Então, as pessoas têm esse hábito, né, desses alimentos como fontes de cálcio. Quando você tira esses produtos, a gente vai ter o reino vegetal com uma possibilidade ampla de vários alimentos que vão fornecer o cálcio, mas é mais fácil, às vezes, beber o cálcio do que comer o cálcio. Né? Então, para muitas pessoas, às vezes o volume que eu vou precisar usar de alguns produtos vai ser um pouco maior. Então, o cálcio ele tem uma outra questão que é de grande dificuldade, é que grande parte dos profissionais não sabe fazer a avaliação do metabolismo do cálcio. Essa é a parte difícil, porque o cálcio no sangue não mostra quanto eu como. O cálcio no sangue tem que sempre estar normal. Se ele ficar alto ou baixo, dá problema. Então, se ele começar a baixar, eu estou comendo um pouco, eu tiro do osso para jogar no sangue. Então, o cálcio no sangue não é parâmetro. Então, a gente vai ter uma série de elementos que eu tenho que olhar simultaneamente para ver se existe uma adequação do cálcio. Então, só para a gente entender essa dinâmica, o cálcio começou a ficar baixo. Isso vale para cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio. Tá? Esses elementos no sangue nunca podem ficar alterados no exame de sangue. Se eu como pouco cálcio, o que eu faço para manter normal no sangue? Eu urino pouco cálcio. Né? Se eu comer muito cálcio para manter normal no sangue, se eu comer muito cálcio, eu vou urinar muito cálcio. O mesmo vale para o magnésio, para o sódio e para o potássio. Então, essa manutenção é feita via urinária. Só que o que acontece? Estou comendo pouco cálcio. Eu vou manter o cálcio no sangue normal. Eu tenho que urinar pouco cálcio. Quem faz isso é um hormônio, chamado PTH, ou paratormônio. Esse hormônio vai até o rim e fala assim, rim, o cálcio está no limite aqui, tem pouco. Então você não vai urinar o cálcio não. Devolve o cálcio aqui para o sangue. E o cálcio volta. Só que quando esse hormônio sobe, o PTH, ele atua como um ionóforo. Ele é uma substância que joga cálcio para dentro do vaso sanguíneo, para o endotélio. Então ele favorece a calcificação vascular e ele faz com que ele faz uma comunicação com as glândulas adrenais e há uma alteração no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que tende a aumentar os níveis de pressão arterial. Tanto é que na gestação isso é muito conhecido, né? Na gestação a gente vê que a deficiência de cálcio na gestação leva a mais risco de hipertensão. Então hoje qualquer pessoa que trabalha com materno infantil está atendendo a gestante, olha, o cálcio não pode faltar, vamos colocar o cálcio para chegar naqueles 1000 miligramas, né? Ultrapassar os 1000. Então o que acontece? Para eu saber se uma pessoa está bem, né, do cálcio, eu preciso do cálcio sérico dela, para descartar doenças do metabolismo do cálcio. Eu preciso do PTH, desse hormônio, que não é muito confiável no exame de sangue, porque entre coletar e levar até a máquina ele degrada. Você podia estar com um nível bem alto ali, chega na máquina normal porque ele degradou. Então eu tenho que dosar o cálcio urinário em urina de 24 horas. Esse é o exame fundamental para a gente ver como é que está esse ajuste. Desculpa o termo, é um porre. Porque as pessoas o paciente reclamam tem mesmo. que ficar urinando, prestando atenção, botar toda a urina Toda a urina às 24 horas no galão, entregar para o laboratório e aí eles vão quantificar. Né? Então o normal é ter 2 a 4 miligramas por quilo de peso na urina. Então, dependendo de como eu monto a minha dieta, eu posso ter uma quantidade satisfatória para isso. E eu não posso esquecer, você viu que até agora eu não falei da vitamina D, né? O que a vitamina D faz principalmente? Ela aumenta a sua capacidade de absorver cálcio. Então quando você pega um livro e fala assim, olha, a absorção do cálcio do leite é de 30%. Assim, em quem? Em quem tem a vitamina D de 15 ou em quem tem a vitamina D de 80? Né? Então o alimento sozinho ele é um teste isolado. Quanto tem no meu sangue que vai determinar se eu absorvo mais ou menos. Então o que é interessante? Se eu estou com uma condição melhor de vitamina D, eu absorvo melhor o cálcio. Então eu vou manter um metabolismo melhor. Né? Mesmo uma quantidade às vezes menor de dietética do que eu estou ingerindo, eu estou com uma capacidade maior de absorção e eu posso manter esse balanço. Né? Então, do ponto de vista meu, né, eu coloco assim, atendimento em consultório, que é o que eu faço, avaliação de metabolismo. Eu vejo como é que está a pessoa.
dosou, tá legal, ó, o que você está fazendo tá bom, tá funcionando. Puxa, olha, no seu caso, ó, o cálcio urinário está baixo, o PTH está subindo, quer dizer que para o seu corpo não está suficiente. Então vamos otimizar as fontes para a gente normalizar isso. Né? Então, uma atenção que a gente dá para a população como um todo é, quando a pessoa não faz essa avaliação, é ela fazer o cálculo para chegar nas 1000 miligramas por dia, que é a recomendação atual. Né? Então dá para fazer com vegetal? Dá. Só que o que acontece é que, de forma geral, as populações vegetarianas, elas ingerem mais ou menos 500 miligramas de cálcio, que é metade do que é recomendado, de forma geral. Né? Então, com uma certa adequação da dieta, a gente consegue chegar nesses 1000. Quando a pessoa não consegue com alimento in natura, tem a possibilidade de um alimento fortificado ou até um suplemento. Hoje no mercado, eu vou dizer que assim, o plant-based nosso é o da ciência, que é tudo natural, integral, in natura, o alimento, né, vivo, entre aspas. A indústria criou o plant-based, tudo processado, né? E aí vai, tira a fibra, coloca corante, aromatizante, sódio, açúcar, vira uma bagunça. Mas um dos poucos alimentos industrializados que eu recomendo em algumas situações é o leite vegetal fortificado. Tem algumas marcas que são relativamente puras, que é o grão, seja aveia, seja amêndoa, água e cálcio. Né? Então é uma forma de ingerir cálcio, porque um copo vai ter 240 a 400. Então é uma possibilidade de ajuda quando a pessoa não consegue pela alimentação. Né? Então, essa é a complexidade do cálcio, né? A avaliação metabólica é mais difícil dele. E quais seriam as dicas para o pessoal em casa em relação à alimentação e cálcio, por exemplo? Gergelim, todo mundo provavelmente já ouviu. Sim, gergelim, tahine. A chia é uma fonte boa, né? Até, a gente pensa em ômega 3, pensar na linhaça ou na chia, a chia traz o benefício de ter um pouco mais cálcio que a linhaça, né? Então acaba sendo interessante. E muitas folhas verdes, como couve, rúcula, agrião, brócolis, né? São folhas que têm uma concentração maior, só que tem que lembrar que a folha é leve. Então lembra o seguinte, né? Qualquer tabela nutricional vai te apresentar o valor de cálcio por 100 gramas. Então você vai ver lá, olha só, o coentro desidratado, tem um absurdo de cálcio, mas é 100 gramas do coentro desidratado, é um negócio que não dá para a maior parte das pessoas comerem. Então eu tenho que ver como que eu vou usar aquela quantidade para encaixar no meu dia a dia. Então um prato cheio de folhas, prato de servir cheio de folhas, vai dar uns 130 miligramas de cálcio, mais ou menos, se for pensar em couve, rúcula. Né? Então eu tenho que somar, então o suco verde pode ajudar, né? Eu tenho métodos, posso somar com tahine, né? Adicionar chia ao longo do dia. Feijão branco tem mais do que feijão preto, né? Laranja em grande quantidade, né? Você vai somar também, né? Laranja você vai, tem bastante. Não vai ser difícil você chegar e comer 1 quilo de laranja, né? Para quem tem uma dieta frugívora é tranquilíssimo, né? Fato. Não, eu bato 1000 miligramas de cálcio fácil quando eu vou calcular um cardápio. Para mim, assim, eu bato fácil, né? É impressionante como tem, só que obviamente depende também do perfil alimentar, né? E também depende do solo, muita gente não entende disso, né? E depende também da absorção da pessoa, né? Sim. Eu durmo cedo, sabe? Eu tô plantando a maior parte da minha comida, sabe? Em breve já tô consumindo quase tudo, então é diferente, né? Sim. É diferente. Mas são 2h45, eu tive um problema com o Uber, pessoal, o cara me passeou por 2 horas por São Paulo e não conseguiu chegar, então eu acabei perdendo um pouco de tempo do Dr. Eric. Então, a entrevista era para ser mais longa, prometo, a gente faz uma outra segunda série aqui, mas aí você me fala o quanto a gente tem de tempo, são 2h45. Vamos lá. Fala um pouco mais, porque o pessoal adora saber o que você come no seu dia a dia e como você vive, né? Desde a pandemia eu vivo num sítio, né? Isso era um sonho que eu já tinha. E aí a pandemia permitiu atendimento online e aí foi minha possibilidade de ir para o sítio. Também os nutricionistas foram beneficiados. Apesar de ser triste a pandemia, a gente teve um benefício que já era para ter saído e, Sim. pô... Tem especialidade que você não precisa pegar na pessoa, né? Colocar a mão ali, né? Então a gente consegue fazer um atendimento dessa forma. Exato. A vida no sítio ela tem alguns aspectos interessantes, né? Então a gente pode plantar comida. Eu tenho uma horta bem legal também, que a parte de hortaliças já consigo viver bem com essa parte, né? Vindo do sítio. Que legal. Plantação de bananas ali é farta também, né? Coisa bem... Eu já vi você colhendo a temoia, acho que você postou uma foto temoia, no grupo. Então basicamente é o seguinte, né? Eu tendo a dormir em torno de 9h30 da noite, 9 horas. Acordo aí entre 5 e 6 horas, né? Depende ali da condição. É o melhor horário para trabalhar, né? Porque assim,
quando o pessoal falava aquela frase assim, trabalho enquanto os outros dormem, o pessoal entendeu errado, né? O pessoal começou a varar à noite, bagunçou todo o ciclo circadiano. A ideia é não, dorme mais cedo, acorda mais cedo, tá todo mundo dormindo, você não recebe o WhatsApp, você não recebe e-mail, você consegue se concentrar no que você está fazendo, né? Então isso que é muito legal. E para mim também flui mais em jejum, eu gosto de quebrar o jejum tarde, que eu fico trabalhando e aí só eu saio para treinar geralmente 10 horas da manhã. Sim. Enfim, de manhã geralmente eu faço uma vitamina de 1 litro, né? Onde vai chia, vai banana. Eu coloco, geralmente eu vou com água mesmo, né? Pra bater. E dependendo de como é que tá a minha ingestão de proteína, às vezes eu coloco scoop de proteína, às vezes não coloco. Né? Então, proteína de soja, arroz, ervilha? Eu vario. Eu pego aquelas que não tem aditivo nenhum. Eu não gosto das que tem sabor. A minha passagem pela macrobiótica, pelo higienismo antigo, né, que eu passei, já me fez assim, ficar com pavor de coisa química industrializada, com aditivo, conservante, corante. Isso eu tenho um mal-estar enorme, né? E a perspectiva é científica, né? Porque hoje em dia a gente comprova, né? Lá atrás, 200 anos atrás, os caras só estavam acreditando. Empírico, exato. Então essa vai semente de girassol também. Né? Eu fiz uma conta das proporções, né, que dá mais ou menos ali aquela proporção de uns 60% a 65% de carboidrato, dá uns 25% de gordura, né? Então eu fiz um cálculo ali. Essa vitamina me dá aí umas 4, 5 horas tranquilo de autonomia, né? Tanque cheio para trabalhar, fazer as coisas todas. No almoço, geralmente tem uma salada, e o que eu gosto muito é dar uma salada, que assim, o pessoal às vezes não sabe comer salada, né? O pessoal vai comer salada com grelhado, né? Então você quer comer salada... Com muito óleo e com muito molho rosé. Então comer salada geralmente assim, é a salada que eu mais gosto, tá? Assim, manga picada, né? Coloca ali alface, rúcula, coloca couve picado, que você gosta de folhas ali. Eu gosto de colocar junto bastante tofu, né? Picado, que vira uma fonte mais proteica concentrada. Eu faço um molho com tahine, com melado de cana e limão. Então esse molho assim fica bem legal, você joga ali por cima. Legal. Vira uma refeição completa, né? Porque a parte calórica já vai te dar tranquilamente o que você precisa. Então acaba sendo uma refeição que eu gosto muito. O jantar acaba variando. À tarde geralmente eu como alguma fruta, né? Eu não fico bem com jejuns muito prolongados. Talvez seja porque as refeições que eu faço eu não coloco tanta caloria assim para aguentar tantas horas sem comer. Né? Eu sei. Esse que é um dos ênfases aqui, pessoal. A gente sempre tem diferenças de visão, etc. Mas o foco é nas similaridades, porque muita gente quer entrevistar, já é debate, é não sei o quê, é não sei o quê. Não, vamos focar nas similaridades. Todo mundo tem diferenças, entende? De um profissional para outro sempre vai ter diferença dos estudos, diferença empírica, etc. Mas eu sei que você não é muito do jejum e então tudo certo. Não, eu acho o jejum noturno fantástico. Eu procuro fazer 12 a 14 horas de jejum noturno. Né? Então já é um jejum intermitente, né? É um jejum. Já é um... Time Restricted Feeding, como eles estão chamando, né? Quando foca mais na cronobiologia, por causa do Satchin Panda. Porque geralmente eu janto ali umas 6h30, 7 horas, no máximo 7h30. Né? E a refeição de manhã vai ser, nos dias que eu trabalho mais cedo no consultório, às 7. Sim. Mas nos dias que eu não estou começando pelo consultório, daí eu vou comer às 8 horas da manhã, né? Então legal. Depende ali do processo. E à noite, aí depende. No inverno eu vou mais para uma sopa. Né? Sopa de ervilha, do que exatamente? Geralmente um grão como base, né? Uma ervilha, uma lentilha, um grão de bico. Né? Geralmente tem bastante abóbora, né? Abobrinha, batata doce. Entendi. Sempre tem batata doce roxa, eu gosto bastante. Né? Então eu vou mesclando aí. Aí eu gosto bastante, eu adoro coentro, né? Tem gente que odeia, né? Eu sou do grupo que adora, né? Sim, também adoro coentro. Então abundante ali em cima da sopa, fica fantástico. Aliás, é uma das folhas mais ricas que tem, então para quem gosta, isso é uma... se puder usar em abundância, é um ponto muito positivo. Sim, legal. E como que é a sua rotina, tirando a parte dietética, por exemplo, treino? Você tem algum treino específico, etc? Ou você só faz o básico ali? É assim, olha, eu tenho 10 anos de arte marcial, né? 10 anos de Kung Fu. E, aliás, foi uma tristeza porque eu fiz 3 estilos de Kung Fu, né? E o que eu tava fazendo, por último, eu tava na faixa marrom. E aí veio a pandemia, eu me mudei e falei, putz, daí tive que parar, né? Enfim. Mas daí pro sítio, a gente tem a academia rural, né? Que a academia rural, quando você tá trabalhando com carrinhola, enxada, isso aí... Abrir buraco para plantar frutífera, eu tô acostumado. Isso é um trabalho intenso.
Mas geralmente eu foco mais na corrida e na musculação. Então eu faço no sítio mesmo, né? Então, como eu vim da arte marcial, a percepção de corpo já foi muito trabalhada, né? Então eu mesmo monto o meu treino. Então, basicamente é corrida e musculação que eu tenho feito. Alternando aeróbico e anaeróbico. Não tem intenção de ficar grande. A questão é condicionamento mesmo e Também. habilidade corporal, né? Também. Não, eu pergunto isso porque às vezes interessa muita gente. Eu, por exemplo, comecei a jogar tênis demais antes de saber que era o esporte da longevidade, né? Não sei se você viu os artigos sugerindo que aumenta 10 anos em tempo de vida comparado à corrida, por exemplo, que aumenta 3 anos. Provavelmente por alguns fatores, né? Mas tem vídeo aqui no canal sobre os fatores prováveis do tênis sendo o esporte da longevidade, sugiro assistir. Vou botar na descrição e nos cards. E sua perspectiva, então, em relação a suplementos, né? Como que você vê isso? Como que você aborda isso? Eu costumo dizer que eu vejo com muita consciência, tá? Porque é o seguinte, as pessoas acham que o suplemento é uma coisa milagrosa, que vai te aumentar a expectativa de vida, a longevidade. Suplemento, ele é feito para você corrigir deficiência. É para fazer o seu corpo funcionar como ele foi feito para funcionar. Se você tiver uma deficiência de ferro, por exemplo, de B12, de folato, você vai ter uma condição que a sua função metabólica fica piorada. Você não atinge o máximo de função metabólica. Então eu posso piorar minha parte imunológica, eu posso piorar minha parte cognitiva. Então quando eu uso uma suplementação é para corrigir uma deficiência. Não é para levar um nível, uma tentativa de virar um super-homem, uma super-mulher, né, um super-ser humano. Não é essa a ideia. É deixar o indivíduo com a melhor condição metabólica. Nossa ideia é sempre conseguir com a alimentação. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem. E aí com isso a gente vai fazer ajustes pequenos. Então em consultório, uma coisa que eu coloco muito para o paciente, a gente usa o que precisa. Nunca fórmulas gigantescas com 10, 20, 30 componentes. Né? Então, geralmente, uma avaliação bem feita, você vai identificar os 3 principais problemas que a pessoa tem. A gente tem que olhar numa avaliação, esses 3 aqui são os piores que você tem. Isso aqui não tá bom, mas esses aqui são os 3 piores. Então, aqui a gente tem que pegar primeiro. Mas a suplementação, ela pode ser muito importante em algumas situações. Então, nessas situações, a gente usa. Tá? O que eu colocaria aqui mais difícil de manter sem suplementação? Ferro em quem perde muito sangue. Então as mulheres menstruando, tem mulher que está com a alimentação perfeita, mas a perda de sangue é tão importante durante os ciclos menstruais que ela fica com uma deficiência de ferro importante. E aí eu acabo usando um suplemento para segurar isso. Isso vale muito para a gestação também, que apesar de não ter o sangramento, você imagina, a mulher está construindo um bebê dentro dela. A quantidade de sangue que vai de ferro para construir sangue para o bebê, massa muscular, a placenta se enche de sangue, é um gasto muito grande. Então, em muitos casos, a gente vai precisar dar algum suporte para isso, né? O mesmo vale para B12, para algumas pessoas o cálcio. O ômega 3 muita gente suplementa, né? Mas basta usar linhaça ou a chia que a gente consegue. Né? Então, geralmente eu uso suplemento para quem não gosta desses produtos, mas assim, a ideia é fazer a avaliação do metabolismo e ver o que tá faltando e corrigir o que está faltando. Se você corrige o que está faltando, você pode fazer isso com doença cardiovascular, com diabetes, com câncer. Você não vai causar problema para ninguém, que você não vai dar uma mega dose sem saber o que está fazendo. É só o suficiente para arrumar o metabolismo e deixar ele funcionando na condição mais plena dele. Então, minha visão do suplemento é essa. Né? Vou usar, o que posso usar para longevidade? Nada vai fazer tanto efeito do que você arrumar sono, atividade física, manter peso corporal, usar uma alimentação mais vegetal. Não tem suplemento que faça isso. Mas eu vou usar metformina. Tá? Mas a ação que a metformina te dá é a ação que a atividade física dá, que o ajuste de peso dá, né? Que a condição aí desse jejum, de uma condição bem equilibrada, faz também. Você faz isso com o estilo de vida, né? Aí vem metformina, NAD, rapamicina, vai indo, né? Tipo, é sempre uma pílula mágica nova que, no final das contas, prova científica real de funcionar, nunca nem de longe o estilo de vida. Então, a maior publicação científica sobre ferro em dietas vegetarianas é sua, né? Então me fala um pouco mais, tipo, por exemplo, você estava falando, porque muita gente não entende a importância do ferro e não entende até mesmo uma das coisas que eu sempre boto aqui, que o ferro M, na verdade, é prejudicial, não é benéfico como as pessoas acham. As reservas de ferro em onívoros são, na verdade, patológicas e não protetoras, né? Que todo médico vai olhar ali, a reserva de ferro está alta, opa. Ferro é um ponto bem importante, né? Veja só, os estudos que mostram o que levam as pessoas a viverem mais tempo com deficiência, ou seja,
impacta negativamente na qualidade de vida em termos de doenças ou de deficiências, as 5 principais são enxaqueca, perda auditiva relacionada à idade, depressão maior, dor lombar e deficiência de ferro. Então a gente não pode deixar de olhar o ferro de alguém, porque ele é muito comum, né? Essa deficiência é muito comum. O problema do ferro é que assim, ele impacta todas as nossas células corporais. A nossa fábrica de energia mitocôndria é ferro dependente, tem várias reações químicas que precisam do ferro. Ou seja, quando falta ferro, você acaba não tendo uma produção de energia adequada e isso impacta em todo o funcionamento corporal. Não é à toa que muitas pessoas têm cansaço quando tem falta de ferro. Alteração de cabelo, de unhas, síndrome de pernas inquietas, cansaço, dificuldade para acordar pela manhã mesmo tendo dormido bem, preguiça para atividade física, a atividade física não rende, a parte imunológica fica ruim. Então você tem uma série de elementos já muito definidos, né, da falta do ferro. O que acontece é que a avaliação do ferro ela é também complexa. O ferro sérico não serve para nada para a gente na avaliação, tá? Quem está olhando o ferro sérico ali no exame de sangue pode descartar que esse exame aí vai mais te confundir do que te ajudar. Por outro lado, a anemia é a última manifestação da falta do ferro. Então, se eu esperar o hemograma baixar para dizer que tem falta de ferro, eu vou esperar sentado, porque não vai aparecer ali. Então, o nosso primeiro marcador da falta de ferro se chama ferritina. A ferritina é um estoque de ferro, é um armazém, uma proteína que guarda ferro dentro dela. Então, olha que interessante, né, Dora? A ferritina é um antioxidante. Um antioxidante proteico não enzimático, como a literatura coloca. Por que é um antioxidante? Porque o ferro é oxidante. Ela guarda o ferro dentro dela. Ela protege para o ferro não ficar em contato com os tecidos. Então, por isso que ela é considerada um antioxidante. Então, o problema não é a ferritina alta, né? Aquela alta está sugerindo que tem muito ferro. Bom, e qual a questão da ferritina? Toda ferritina abaixo de 30 é deficiente. Mesmo que o laboratório fale para você que o normal é acima de 11. Ferritina para vigor, disposição, pelo menos acima de 50. E o ideal seria entre 70 e 100. Desde que não haja inflamação. E esse é o ponto. Quando tem inflamação no corpo, isso é muito comum de acontecer em qualquer processo gripal, né, qualquer processo de doença, né, infecciosa, no ganho de peso, na privação do sono, na alimentação de má qualidade, você vai ter mais processo inflamatório. Toda vez que aumentar a inflamação, a ferritina vai aumentar e vai enganar a gente. Então você foi lá, dosou a ferritina, ele deu 200. Pergunta é verdade ou é inflamação? Então, eu tenho que sempre ver marcadores de inflamação. Então, só para a gente ter uma ideia, o que é muito comum? A pessoa começa a ganhar peso, fica inflamada como um todo, começa a engordurar o fígado, vai tendo aquela infiltração gordurosa hepática, e essa gordura no fígado ela vai inflamando o fígado. E essa inflamação faz as células do fígado arrebentarem. Então, dentro das células do fígado tem enzimas, que são TGO e TGP. Então, na hora que a célula arrebenta, vai para o sangue do TGO e TGP. Quando você aspira o sangue para fazer a dosagem do sangue, né, no exame de sangue, TGO e TGP, você fala, opa, tem lesão hepática. As enzimas estão mais altas, né? Então são marcadores de lesão, não de função, de lesão hepática. Só que o fígado guarda muito ferro. Então na hora que a pessoa está com essa esteatose hepática, arrebentando as células hepáticas, vai um monte de ferro para o sangue. E aí, para esse ferro não ficar em contato com os tecidos, oxidando os tecidos, a gente vai lá e guarda na ferritina. Então a pessoa com gordura no fígado vai aumentando os níveis de ferritina. Daqui a pouco ela está com 300, 400, 500, 600 de ferritina. Você fala, nossa, eu tenho que doar sangue? Não, eu tenho que arrumar o fígado dela. Na hora que você vai tirando essa gordura no fígado, essa pessoa vai emagrecendo, esse ferro vai voltando para o fígado e vai baixando a ferritina. Então, por que eu estou colocando isso, né, como explicação? Porque dentro dos estudos científicos, eu não posso avaliar ferro sem avaliar a inflamação. A pessoa está magrinha, está tudo direitinho, pegou um resfriado, vai subir a ferritina. Inflamou. A teoria é que quando você tem uma bactéria ou um vírus no seu corpo, esse patógeno vai usar o ferro para sua multiplicação. Então o que o corpo faz? Esconde o ferro desse elemento, desse patógeno. Então eu pego o ferro, transporto para a ferritina, guardo na ferritina, então ela vai aumentar, e o transporte de ferro, que é a saturação da transferina, fica baixa, porque eu já limpei tudo do sangue, o ferro sérico está baixo, a saturação da transferina está baixa, mas a ferritina subiu, porque eu tirei do sangue e joguei tudo no depósito. Então, mesmo a pessoa magrinha, ok? Infecção vai dar essa alteração. Então, o que acontece? Os estudos que tinham sido feitos, até a publicação que eu fiz, avaliando vegetarianos e não vegetarianos, fizeram uma coisa muito equivocada. Eles só avaliavam o nível de ferritina dos indivíduos. Então, eles colocavam pessoas vegetarianas, veganas, ovolacto, onívoras, e viam a ferritina. E sempre os onívoros tinham ferritina mais alta do que os veganos. Aí a pergunta é mais alta porque tem mais ferro, ou é mais alta porque tem mais inflamação? Então, esse era o ponto-chave.
Então, só para a gente ter uma ideia numérica, Eduardo, houve uma revisão de todos os estudos publicados frente a isso, somava cerca de 1.200 pacientes. E eu consegui fazer uma publicação com 1.340. Então, uma única publicação, a gente tem tudo que a literatura trouxe ao longo de décadas, né? A gente conseguiu fazer com um trabalho filtrando a inflamação. Então, a gente pegou primeiro os indivíduos todos e a gente viu que os vegetarianos, de fato, tinham, numa primeira visão, a ferritina mais baixa que os onívoros. Só que os onívoros estavam mais acima do peso que os vegetarianos. Então, o que a gente fez? A gente deixou equivalente. Eu só vou comparar quem está com peso adequado e vou comparar quem está com a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação, proteína C reativa ultrassensível baixa, ou seja, eu tirei a inflamação e tirei excesso de peso. Quando a gente faz essa comparação, não há uma prevalência maior de deficiência de ferro em homens, nem em mulheres que não perdem sangue. Ou seja, seja vegetariano, seja onívoro, a prevalência de estoque de ferro adequado é igual para os dois. Só as mulheres que perdiam sangue, que no grupo vegetariano tinham uma prevalência maior de deficiência de ferro do que as não vegetarianas, só que vale lembrar que elas não tinham dieta bem planejada. Era uma avaliação transversal de uma primeira consulta que chegou ali sem uma dieta planejada. Então o que a gente não sabe é, com a dieta planejada, será que isso vai deixar equivalente ou não? Então isso ainda está aberto na literatura. Né? Mas o fato é que mulher que tem sangramento, a gente fica mais atento realmente, porque ela está com o ferro indo embora todos os meses. Né? Então isso tem que ser visto. Como a gente tem pouco tempo, vamos para perguntas polêmicas. Dieta carnívora e carne vegetal. Quais são as suas opiniões sobre isso? Olha, dieta carnívora eu não consigo entender né, o que as pessoas estão fazendo, né? Porque assim... E pior que eles juram de pé junto que melhorou, reverteu doenças, né? Tipo assim, alegam melhoras, etc. Óbvio, embasamento científico zero, embasamento lógico também zero, né? É difícil do ponto de vista do entendimento, do conhecimento da nutrição, o que causa efeito benéfico para o corpo ou não, achar que isso vai ser positivo, né? Mas é aquilo, vamos esperar publicações para a gente poder ver realmente a leitura dos exames, da parte metabólica, da clínica, para ver o que de fato acontece, mas eu não consigo entender que é uma coisa positiva. Carne vegetal, geralmente quem é vegetariano há muito tempo nem gosta, né? Eu quando vejo uma coisa que parece carne, eu já, putz, não tenho a menor atração por uma coisa dessa, mas... Pessoas em transição, às vezes a pessoa fala assim, puxa, pelos animais eu me tornei vegetariano, mas ainda sinto a vontade daquilo, né? Então isso acaba sendo uma forma que acaba deixando a pessoa um pouco mais confortável e para o meio ambiente acaba sendo um benefício, mas para a saúde nem sempre. Porque para a saúde muitas vezes você vai ter um produto que vai estar cheio de gordura saturada. A gordura saturada vegetal é o óleo de palma, principalmente, que a indústria tem colocado em bastante quantidade, né? Ou de coco concentrado, ou palma, ou dendê. Mas a palma é mais usada na indústria. E às vezes o produto... ele foi destituído de fibra, tem muito sódio, tem algum corante. Então, às vezes, você tem um produto que, quimicamente, ele é ruim. Né? Claro que eu posso fazer um produto bem legal. Você pode fazer ali um hambúrguer de lentilha, você pode fazer coisas caseiras que vão ficar com aspecto de hambúrguer, né? E não vão ter nada dessa química associada. Mas o cuidado nosso é esse. Supermercado plant-based tem que ver o que está sendo colocado. Porque tem produtos que são muito ruins do ponto de vista químico ali, que às vezes não acabam nem sendo melhor do que a carne, como substituto, né? Concordo. Em gênero, número e grau. A gente ainda tem aí 9 minutos, vamos lá. Você já tentou ficar crudívoro um dia? O que você acha do crudivorismo? Mas sem polêmica, eu juro, eu sou isento. Só para, obviamente, o povo em casa adora um comentário. Adora. Sim. É assim, olha... E isso traz engajamento, que é o que a gente precisa para levar a mensagem, entende? Infelizmente, eu acho, tipo assim, eu sempre adorava falar sobre os tópicos que eu adorava falar, aí eu comecei a falar sobre o alho medicinal, sabe? As coisas assim, tipo, bem mainstream, porque no final das contas é o que o pessoal está procurando no search, é o que o YouTube entrega, etc. Então a gente tem que flexibilizar também, entrar no senso comum, para poder a população entender, elas entendem o vegetarianismo, aí depois entendem o veganismo, sabe? Elas vão por passos, né? Você dá um passo muito grande, às vezes afasta ao invés de chegar próximo. Tem uma história interessante nesse aspecto, Eduardo, porque assim, olha, eu comecei o meu trajeto dentro de um perfil plant-based com a macrobiótica. A macrobiótica, ela, dessa parte do aquecimento, ele é o oposto do crudivorismo, Sim, né? de fato. Porque ela preconiza praticamente tudo cozido. É uma dieta baseada na parte filosófica do Yin e do Yang, então tem toda uma base filosófica de montagem da dieta e não uma base bioquímica científica, né? E o que acontece, que eu achei muito legal, que eu acompanhei, fiz a macrobiótica rigidamente por 2 anos, nem se bebe água na macrobiótica, pra gente ter uma ideia.
E eu acompanho um grupo de médicos que fazia, né? Sem água, sem hidratação nenhuma, não pode beber água, é isso? A ideia é buscar água da comida mesmo, só que claro que não é tão abundante quanto é numa dieta crua. Não Isso que eu ia falar, tipo assim, quando eu como melancia tá de boa, quando eu como arroz, tipo assim, eu devo sentir sede. A melancia no macrobiótica é superinha, super expansiva, e para eles tem a visão da doença porque é a expansão, é yin, né? Entendi. Então, assim, eles não... São situações muito específicas para usar um alimento como uma fruta, por exemplo, na macrobiótica, na visão deles, né? Mas me chamou a atenção algo interessante, porque eu acompanho um grupo de médicos, que era a equipe do Dr. Rick Smith, que, aliás, lá eu conheci o Dr. Sidney Federman, né? Ele já estava lá fazendo as preleções deles, mostrando alguns estudos, assim. Legal. E a macrobiótica tem uma coisa muito legal, que a gente leva pra Ele vida. falou no último podcast, que você já deve ter assistido aqui, eu vou assistir, que ele te conhece desde os 16 anos, né? Que foi quando eu que comecei legal. a fazer macrobiótica. Que legal. Eu cheguei lá no instituto, né, do Dr. Rick Então Smith. 16 anos, então foi novo, né? Foi novo, comecei já cedo. E contrariando o desejo da família e de todo mundo, né, a gente vai lá e foi fazendo, mas enfim. Te entendo, sei como é. E o que chamou muita atenção? Que eu vi muitas pessoas com doenças graves, tinha pessoas com diabetes, câncer, doença cardiovascular, com resultados fantásticos. E qual que é o princípio que chamou mais atenção? Era o princípio do integral. A macrobiótica, assim, tudo é 100% integral. Então sua dieta é bem baseada em comida crua, né? Sim, isso é a herança que eu já trago desses sistemas e o integral é fundamental. Aliás, na macrobiótica você tem essa ideia, né? Não é só arroz que é integral. Você vai usar aveia em grão, não é aveia em flocos, né? Usa aveia em grão, centeia em grão, cevada em grão, tudo em grão mesmo, né? Então são produtos que muitas pessoas às vezes nem conhecem, né? Nunca viram o grão ali mesmo. Sim, nunca viram o grão da aveia. Eu tenho muito isso. Sim. Mas muito legal, Dr. Eric, muito legal que, querendo ou não, né? Porque muita gente no meio plant-based também, eu entendo que você teve uma vivência com higienismo, etc., mas muita gente no meio do plant-based usa ainda muita coisa industrializada nas próprias dietas, na própria recomendação, etc. Sim. E o importante realmente é entender que quanto mais limpo a gente mantiver, porque eu sempre falo para meus pacientes, né? Nutrição não é comida, é estilo de vida. Você dormiu pouco, você não absorve direito os nutrientes. Você não pegou sol, tem a correlação com cálcio. Cálcio tem correlação com fósforo, entende? Tudo é uma sinergia, não só dos nutrientes, mas dentro do nosso corpo em si, né, que influencia no processo. Atividade física liga aquele FGF21 induzindo captação de glicose independente de insulina. Tipo assim, não tem como falar, pô, sabe, você está diabético, atividade física é importante para restrição calórica, liga esse FGF21 também, né? Então, assim, não sei se é só restrição calórica ou se a atividade física liga esse hormônio também. São muitos fatores, não dá para... Mas eu gosto, não só eu te admiro pra caramba, porque realmente você é uma das pessoas que mais estuda e mais sabe até onde eu assisti palestra, etc., mas também que você tem uma perspectiva holística, eu acho que é muito importante a pessoa praticar o que ela fala, né? Sim, acho que esse é um dos pontos importantes que a gente busca, né? Na arte marcial sempre vem a filosofia oriental que diz assim, o que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que você sabe, né? Fato, e se a gente estuda tanto e não aproveita a ciência para aplicar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente se incomoda, né? Poxa, como é que a pessoa estuda tanto e ela às vezes não aplica nada. Tem gente que tem dificuldade mesmo, mas tem gente que às vezes só estuda por estudar, né? E a nossa ideia é poder aplicar mesmo no dia a dia para aquilo fazer sentido. Até porque eu sei que eu posso ajudar muito mais o paciente quando eu vi mais casos clínicos, quando eu vejo em mim mesmo, quando eu estudo a literatura a fundo, é brabo, mas eu admiro. Primeiramente, eu agradeço muito a presença, agradeço muito, porque é o que eu falei pro Dr. Sidney aqui, todo mundo que dá para ver o brilho no olho nosso falando sobre o assunto, porque a gente sabe que a gente tem que ganhar dinheiro, a gente vive num sistema capitalista. Entretanto, ao mesmo tempo, ajudar é gostoso, fazer a diferença é gostoso, deixar nosso legado de, pô, eu contribuir é gostoso, né? Sim. Então, primeiro, admiro muito. Segundo, como que eles te acham para te contratar como médico, seu curso de B12, eu sei que você roda, eu ainda quero um dia lá no seu curso de avaliação metabólica. Vai ser um prazer. O meu site é avaliaçãometabolica.com.br. Ali tem todas as informações, tem todos os meus cursos, tem tudo ali. É mais fácil, avaliaçãometabolica.com.br. O Dr. Eric Slaut tem canal no YouTube, tem no Insta também, né? Tem um Spotify. Verdade, dos seus podcasts, né? Tem alguns podcasts. Eu já ouvi uns, vira e mexe, ele me sugere lá. Legal. Bem legal. Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado por esse tempo junto conosco. Vai estar sempre correndo podcasts agora. Se você quer auxiliar
essa mensagem chegar a mais pessoas, interage ao máximo possível com o YouTube. Comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, aperta o sininho. Quanto mais você fizer, mais o YouTube gosta, entrega para mais pessoas, entrega mais para você. E, como eu sempre falo, não temos patrocinadores porque, a não ser que seja um fazendeiro de banana e brócolis que queira patrocinar o canal, eu não aceito porque eu não vou concordar muito sabe, em ter um patrocinador desses. Então, eis a grande questão. Se você quer ajudar o canal, tem 10 livros já publicados, tem 6 cursos online, tem retiros presenciais sempre de janeiro, fevereiro e julho, e eu presto atendimento nutricional presencial e online. Assim, você se ajuda, me ajuda e ajuda os outros a obterem mais informação de medicina de estilo de vida na prevenção de doenças, tratamento de doenças e promoção de longevidade. Muita saúde frugal, quer assistir o vídeo com o Dr. Eric e outros vídeos similares, podcasts, etc. Eu vou botar aqui e na descrição e nos cards também. Até a próxima. Nosso podcast não tem patrocinadores e você pode auxiliar não só o nosso podcast, mas se auxiliar. Primeiro de tudo, as estatísticas aqui no YouTube mostram que a maior parte das pessoas que assistem nossos vídeos não são cadastradas nos vídeos. E com 500 mil seguidores, mais de 500 mil seguidores e uma média de até 100 mil visualizações por vídeo, se todo mundo estivesse clicando no like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e apertando o sininho, o YouTube estaria recomendando nosso conteúdo para mais pessoas, assim auxiliando o canal e auxiliando até mesmo a sua saúde, auxiliando a disseminar informação de saúde por vida saudável. Então, te peço que já comece interagindo com o canal de todas as maneiras possíveis. Mas também nos auxilie a disseminar nosso trabalho e se auxilie a produzir mais saúde, ter mais saúde e mais longevidade. Hoje estou sugerindo o Dieta do Éden, meu livro principal sobre dieta e a importância de comer mais alimentos crus, mais frutos e vegetais e o que aconteceu para seres humanos terem mudado tanto sua dieta da dieta original, da Dieta do Éden. O livro é muito interessante e pode ser comprado na nossa loja virtual aqui embaixo com o link saudefrugal.com.br ou no nosso WhatsApp de atendimento. Mas, caso você tenha interesse também, temos outros 9 livros já publicados, até livros de receitas, etc., livro de jejum. Tem 6 cursos online para você aprender do conforto da sua casa como melhorar a sua saúde e seu estilo de vida. Tem retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho, aprendendo pessoalmente aqui comigo por 7 dias. E eu também presto consulta nutricional presencial e online. Assim, você ajuda o nosso trabalho e se ajuda também com a educação científica para melhorar a sua vida.